Fala aí, meu povo! Boa quinta-feira para vocês, hein? Esse vídeo vai ser uma pequena prévia de Barcelona e Osasuna e uma grande recapitulação da semana do Barcelona. Não teve semana passada porque era data FIFA, não tinha muita coisa acontecendo. Agora, pós-data FIFA, tem alguns números interessantes. E também questão do estádio, questão do Camp Nou. Sempre nesse vídeo de notícias do Barcelona eu tento trazer alguma coisa nova sobre as obras do Camp Nou. É o seguinte, a gente teve na semana passada a oficialização que o Barcelona não voltará ao Camp Nou essa temporada. Simplesmente oficializou, né? Eu já estava aqui falando com vocês, inclusive, algumas semanas, sobre a possibilidade de não jogar em Montjuïc, porque tinha um show do Rolling Stones que aconteceria em maio, então o Barcelona poderia não ter lugar para jogar contra o Real Madrid. Só que o show do Rolling Stones foi cancelado, então dia 11 ou 12 de maio a gente vai ter Barcelona e Real Madrid no Estádio Olímpico de Montjuïc. E também a possível semifinal de Champions se o Barcelona chegar lá. Eu acho que a semifinal, caso o Barcelona chegue, seria na última semana de abril. Enfim, maio teria ali Barcelona e Villarreal, Barcelona e Real Madrid no estádio de Montjuïc. Os sócios já estão avisados de que não volta para o Camp Nou nessa temporada. O que não quer dizer, e para mim essa é a notícia, tá? Não quer dizer que o Barcelona voltará em agosto para o Camp Nou. Porque as notícias que a gente tem aqui em Barcelona, a BTV, que é uma televisão daqui, já noticiou que vai ser só em novembro, e já tem jornalista falando que vai ser em 2026. E eu conheço uma pessoa que me disse, olha, se bobear 2027, tá? Então, assim, não sei se é todo o estádio, se é parte do estádio, mas tem gente falando que nem no ano que vem o Barcelona vai voltar para o Camp Nou. O Barça teve muitos problemas de licenças, de conseguir licença para trabalhar, de conseguir matéria-prima, mão de obra. É hoje a maior obra civil da Europa, né? A obra de construção civil, a obra do Camp Nou é a maior da Europa, então realmente demora bastante. O problema foi gerar uma expectativa de que ia voltar muito cedo para casa, o que é normal que não volte. Então vamos ver. Simplesmente eu acho que o correto é não colocar data e ver quando é que vai conseguir voltar. Caso o Barcelona comece a próxima Champions no Estádio Olímpico de Montjuïc, ele vai precisar fazer toda a primeira fase lá. Então, se na primeira rodada, em setembro, o Barcelona não conseguir jogar no Camp Nou, ele vai precisar jogar 4 dos 8 primeiros jogos, né? Porque os outros 4 são fora de casa, em Montjuïc, porque para que a competição seja igual para todo mundo. Se tiver um Barcelona-Benfica, que se jogue no Estádio Olímpico de Montjuïc, depois tiver um Barcelona-Inter de Milão na primeira fase, se joga no Camp Nou, tem uma diferença aí, né? O que um estádio diz, o que o outro diz. Então, todas as fases devem ser jogadas no mesmo estádio. Depois, para o mata-mata, o Barcelona teria a capacidade de mudar de casa. Caso isso aconteça, isso é papo para janeiro, fevereiro de 2026, veremos. O certo a última temporada do Camp Nou, 22-23, o Barcelona teve a melhor média de público de muito tempo e arrecadou 229 milhões de euros. Foi uma arrecadação recorde também no Camp Nou. Temporada 23-24, em Montjuïc, a arrecadação foi de 126 milhões de euros. Foi 103 milhões de euros menos. 103 milhões de euros o Barcelona perdeu de um ano para o outro, deixou de ganhar, sem o Camp Nou. A previsão para essa temporada, jogando a segunda parte da temporada no estádio do Camp Nou, seria de 154 milhões de euros, aumentaria em 28 milhões de euros a arrecadação, mas também não seria lucro isso, porque aumentaria muitos custos para jogar no Camp Nou, pessoal envolvido em trabalho e tal, seria mais ou menos uns 10 milhões de euros de lucro apenas voltando para o Camp Nou. Certo é que o Barcelona está perdendo uns 100 milhões de euros por temporada, a expectativa é de arrecadar pelo menos 350 milhões quando volte para o Camp Nou. Então vai passar de uma arrecadação recorde de 229 para mais de 350, vai aumentar em mais de 120 milhões de euros a arrecadação. A expectativa é que seja inclusive mais do que isso, é uma expectativa de realista para pessimista. Normalmente quem constrói um novo estádio, quem reforma um estádio passa a ganhar 50% mais. Se o Barcelona ganhava 200, é mais ou menos passar a ganhar 300, 220 para 350. É uma previsão realista pessimista, mas o Barcelona, pelo interesse que ele gera em muita gente que vem de fora, a massa social é muito grande, ele pode até ganhar mais dinheiro do que os 350. Nesse momento ele está perdendo 100, para depois ele ganhar 120 a mais do que ele já ganhava. Ele está perdendo 100 em relação ao que ele ganhava. Então a receita do Barcelona em relação ao que ele está ganhando hoje, esse 126, com os 350 que ele projeta com o Camp Nou todo pronto, que seria no meio de 2026, dá uma diferença aí de 225 milhões de euros. Isso não vai ser revertido no time de futebol. O Camp Nou tem que se pagar, e ele vai se pagar com a sua própria arrecadação. Então a tendência é que o Barcelona vá quitando o empréstimo que ele pegou, acho que seria 10 ou 15% das receitas por 10, 15 anos,
para pagar o empréstimo que ele fez, acho que de 1 bilhão e 500 milhões de euros, para reformar o seu estádio. Enfim, gente, vamos lá. Números do time na temporada, não mudou nada em relação ao último jogo, né? 132 gols marcados em 43 jogos, 3,07 de média, a melhor média de gols desde 1959. O ataque do Barcelona é uma grande máquina. O que deve preocupar todo mundo, lá vem o Marcelo pessimista de sempre, são os 48 gols sofridos em 43 jogos, uma média de 1,12, é a terceira pior média nos últimos 24 anos. Em 2021, que foi aquela bagunça de sair Messi e tal, Barcelona teve, e também em 2013, foi a temporada que o Tata Martino ficou doente, o Jordi Roura assumiu e tal, a média foi de 1,17 gols sofridos. Agora é de 1,12, tem alguma outra temporada que empata também, com 1,12 de média. Então essa média de gols sofridos pode penalizar o Barcelona de sofrer tantos gols, fazer 4 no Atlético de Madrid, tomar 4, tomar os 4 do Benfica, tem que fazer 5 para ganhar. Vamos ver agora no mata-mata, não é saudável tomar tantos gols em campeonatos de mata-mata, e o que isso pode penalizar o Barça ou não. Mas o ataque é sensacional para compensar até aqui, né? O Barcelona é líder de La Liga, está nas quartas da Champions, na semifinal da Copa do Rei, está indo muito bem, já ganhou a Supercopa, está indo muito bem, graças a um super ataque. 35 gols do Lewandowski, 27 do Rafinha, 13 de Lamine e de Ferran, é a melhor temporada de todos. O Leva não tinha feito 35 gols desde que chegou ao Barcelona, já fez. O Rafinha, nas 2 primeiras temporadas somadas, tinha 20, já tem 27. O Lamine, na primeira temporada como profissional, fez 6, já tem 13, praticamente dobrando. E o Ferran, na melhor temporada do Barça, a melhor temporada da sua carreira, aliás, ele tem 13 gols pelo Manchester City. No Barça, acho que ele tinha feito 11, na última tinha sido a melhor dele. São 18 jogos sem perder, desde aquele jogo para o Atlético de Madrid em dezembro. O Barcelona não perde, são 18 jogos, 15 vitórias, 3 empates. É uma ótima sequência do Barcelona, que agora vai perseguir, tá 5 jogos de chegar a 23 jogos sem derrotas, 18 e 19. Time do Ernesto Valverde, do Messi, do Luis Suárez, aquele time que chegou à semifinal da Champions e perdeu para o Liverpool, chegou a ficar 23 partidas sem perder. Data FIFA, gente. Os jogadores que atuaram em data FIFA do Barcelona, que mais jogaram minutos e que me preocupa bastante, Condé jogou 210 minutos, jogou os 120, né, da França contra a Croácia, jogo e prorrogação, e mais os 90 do jogo de ida. Condé jogou tudo, como sempre, 210 minutos. Lamine Yamal fez 188, foi substituído no primeiro jogo e jogou os 120 da partida de volta. Aliás, que golaço do Lamine, né? Que golaço do Lamine Yamal contra a Holanda. A quantidade de golaços que ele tem é absurdo. E o Rafinha jogou 180 minutos com a seleção brasileira. O Rafinha está fora do jogo contra o Osasuna hoje. O Barcelona joga hoje contra o Osasuna, serão 9 jogos no espaço de 28 dias, contando ida e volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contando o jogo com o Atlético de Madrid, que é a partida de volta da semifinal da Copa do Rei. Isso daqui é 9 jogos em 28 dias, e caso o Barcelona passe pelo Atlético de Madrid, soma aí mais 3 dias e mais um jogo, que será a final da Copa do Rei no dia 26 de abril. Esses 9 jogos, tem algo que é bom para o Barcelona, que são 6 jogos em casa. O Barcelona só sai para jogar 3 vezes. Em La Liga são 6 partidas, 5 em casa, então tem um desgaste menor aí de viagem e tal, e aí no fator campo que pode ajudar. Osasuna, Girona, aí na sequência vem o Atlético de Madrid fora, Betis e Dortmund em casa, sai para jogar contra Leganés e Borussia Dortmund, recebe Celta e Mallorca. Essa é a sequência do Barcelona, desses 9 jogos em 28 dias. Minutagem dos jogadores. Condé, o que mais disputou minutos com o Barça, participou dos 43 jogos da temporada, 3.541 minutos. Com 100 minutos menos, um jogo e um pouquinho, o Rafinha, participou de 42 jogos na temporada, 3.441 minutos. Depois o Pedri. Eu sempre acho estranho quando eu vejo gente falando que o Pedri se machuca muito, que as lesões, isso tem que ser levado até a temporada passada. Essa temporada não faz sentido falar das lesões do Pedri, pelo menos até aqui, porque ele jogou 42 dos 43 jogos. É o terceiro jogador que mais minutos disputou com o Barcelona, 3.291 minutos. Ele deu uma declaração durante a data FIFA que prefere jogar do que não. Que ele se sente mais cansado quando ele fica o corpo dele se sente mais cansado quando ele fica um período sem jogar do que quando ele está sempre em campo. Depois o Pau Cubarsí, tem 3.195 minutos, participou de 42 jogos. Hoje ele vai ser banco de reservas, o Hanflick já disse que vai ficar no banco depois de ter tido uma entorse no tornozelo na partida contra o Holanda. Tem 42 jogos disputados também. Ainda com mais de 3.000 minutos, o Lewandowski, 3.140, o quinto jogador com mais minutos, e o Lamine Yamal com 3.092,
o sexto jogador com mais minutos no Barcelona. São muitos minutos para esses jogadores. Os 3 atacantes estão aqui entre os 6 que mais minutos disputaram. Realmente, Rafinha e Lamine têm uma rotatividade muito pequena. O Lewandowski está tendo um pouquinho mais com o Ferran nos últimos jogos. O Pedri, eu acho que também pela quantidade de jogadores que o Barça tem no meio, poderia de vez... O Pedri sai de muitos jogos, ele não joga tantas vezes 90 minutos. Tem jogado mais agora nesse período da temporada, mas começou a temporada um pouco mais administrado. E o Koundé que joga absolutamente tudo. Provável time para hoje contra o Osasuna. Chesney, que inclusive está com a renovação bem avançada já, segundo as notícias que saem por aqui, para renovar por pelo menos mais um ano, para ser o reserva do Ter Stegen. Eu gosto desse papel secundário que ele pode ter. Koundé, Eric Garcia e Nigo Martínez, recebeu alta médica, e o Alejandro Balde, não teve com seleções, o Balde também é um desses com muitos minutos, pode descansar um pouco mais. Frenkie de Jong, Pedri e Gavi jogando e o Dani Olmo não, porque o Gavi também não foi para a data FIFA, está mais descansado. Firmin, Ferran e Lamine, Rafinha e Araújo, acho que eu já disse, né? Não foram relacionados. O Lewandowski resguardado para o jogo contra o Girona, depois tem Atlético de Madrid. Eu gosto dessa escalação meio alternativa do Barça, pensando na quantidade de jogos que ele vai ter pela frente. Hoje é dia 27 de março. Daqui a no máximo 10 dias tem que sair a resolução do Comitê Superior de Deportes aqui da Espanha, que seria o nosso Ministério do Esporte, alguma coisa assim, sobre Dani Olmo e Pau Victor. Eles estão jogando com uma medida cautelar, enquanto eles analisam o caso, para não prejudicar a carreira dos jogadores, foi dada essa medida cautelar para que eles possam jogar. E em 10 dias, o Comitê Superior do Esporte tem que decidir se eles podem ou não jogar até o final da temporada. Caso decida que não, o Barcelona vai escalar para a Justiça Comum, sai da Justiça Esportiva, vai para a Justiça Comum, e com isso ele vai pedir uma nova medida cautelar, porque esse caso está sendo julgado na Justiça Esportiva. Então, enquanto o caso não é julgado, para não prejudicar a carreira dos jogadores, eles estão atuando. É a cautelar que o Barcelona conseguiu. Caso isso escale para a Justiça Comum, é a mesma coisa. Para não prejudicar a carreira dos jogadores, o Barcelona vai pedir uma liminar para que eles possam jogar até o final da temporada. E a partir daí, decidindo que sim ou decidindo que não, que o Barcelona estava certo com as inscrições, que o Barcelona estava errado, já não vai fazer mais nenhuma diferença, porque o Barça vai poder inscrever eles, porque já tem fair play para isso, e eles vão poder jogar a próxima temporada. Então, daqui a pouco deve sair essa decisão. Eu já vi o ministro do Conselho Superior do Esporte falando que já vai sair, tem 10 dias que é o deadline, né, que é o prazo final, mas deve sair já essa decisão de Dani Olmo e Pau Victor. A questão é que pode ter aí um gap entre uma liminar e outra, caso a decisão não seja favorável ao Barça, e eles perderem, por exemplo, o jogo contra o Borussia Dortmund, que é no dia 8. O Pau Victor faz menos diferença, né, mas o Dani Olmo não poder jogar contra o Dortmund entre conseguir uma liminar e outra. Então, quanto antes o Barcelona conseguir a resolução disso e uma decisão, melhor para ele. Tá falado, meu povo? É isso daqui, das notícias dessa semana do Barça. Eu volto depois do jogo contra o Osasuna, mas eu não vou ao jogo. Eu vou ao jogo do feminino hoje, Barcelona-Wolfsburg. Aliás, o Barcelona feminino perdeu do Real Madrid, né? Depois de 18 vitórias consecutivas contra o Real Madrid, perdeu no final de semana. Já tinha perdido, né, 2 rodadas atrás em La Liga. No meio disso, conseguiu golear o Wolfsburg fora de casa. É um time bem menos infalível essa temporada do que em outras. Também tem muita gente chegando, muitas jogadoras que o Barcelona está tentando revelar e dar mais minutos, de jovens e não só aquela velha guarda de sempre. Então existe um pouco mais de instabilidade. Claro que também os adversários vão alcançando à medida que vão investindo um pouco mais no futebol feminino. Vou acompanhar o Barcelona-Wolfsburg pela TNT e pela Max. O jogo acaba no horário de vocês aí, umas 4h30 da tarde. E aí vou fazer as entrevistas, venho para casa assistindo o jogo no tablet, no celular. Acabo de assistir o jogo por aqui, depois eu faço o jogo pós-Barcelona e Osasuna para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos e deixa um like, só para me ajudar mesmo, para ajudar quem está fazendo um conteúdo de graça para vocês, custa nada. E para mim é muito importante. Valeu, gente, até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.